Bom, na aula 27, antes de começar a falar sobre outras fontes, ou, por exemplo, a energia nuclear, eu queria fazer mais alguns comentários a respeito da geração hidrelétrica que faltou falar, né? E achei interessante comentar aqui, tá? Vai ser um vídeo mais curto. Nesse vídeo eu vou apresentar assim, alguns exemplos de centrais elétricas com as suas particularidades, alguns exemplos assim mais extremos, né? Das instalações aqui no Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas páginas na internet que ele fala um pouco sobre isso, tá? Então, o que que acontece? Eu comentei, né, que as hidrelétricas, né, elas possuem características assim, digamos, bem diferentes entre si, muito mesmo, tá? Por exemplo, né, a maior usina hidrelétrica instalada no Brasil, no caso, a usina de Itaipu, né, se considerando aí também o lado paraguaio. Ela foi instalada, né, no Rio Paraná, onde é o município de Foz do Iguaçu, né? Foi formada uma grande área, foi alagada uma grande área, né, que estende aí por mais de 300 quilômetros, alagou inclusive as Sete Quedas, né, que fica em Guaíra, uma distância razoável, né, a partir de lá. Mas em compensação é uma usina que é a usina elétrica que mais gera energia elétrica no mundo, né? Então, como eu tinha comentado anteriormente, né, devido aí aos impactos ambientais que ela causou, né, ela desenvolveu, né, algumas atividades ambientais, como recomposição de mata nativa, né, melhor dizendo, aquela mata ciliar que tinha antes, ela foi alagada, então foi uma nova mata ciliar foi feita, né, margeando o lago. Qual a importância de ter uma mata ciliar? Faz a proteção dos rios, né, evitando o assoreamento, evitando o desbarrancamento das margens, né? Outra questão também, né, foram criados programas ambientais para estimular, né, o tratamento dos dejetos, especialmente suínos, né, de municípios ao redor, tá? Porque lá naquela região tem várias criações de suínos, né, porque os dejetos estavam contaminando o lago, né, além de tratamento de esgoto nas cidades e algumas comunidades. E mais para frente foi criado até uma infraestrutura de apoio ao turismo, né, tanto que lá tem visitação, tem uma boa infraestrutura para isso. Então, por exemplo, né, aqui no caso a usina de Itaipu, né? A central elétrica está nesse ponto aqui, mas que vocês podem ver, né? O grande lago formado, né? Aqui eu vou estender, né? E continua, né? Então começa aqui, né? E vai estendendo. Dá para até bater o olho aqui na escala. E as Sete Quedas, né? Ficava aqui na região aqui de Guaíra, Salto de Guairá, já no Paraguai, né? Então fazendo aqui o cálculo. Bom, falei entre 300 e 400 quilômetros, mas, enfim, uma extensão razoavelmente grande, né? Então, voltando aqui, existem vários municípios, né, que margeiam o Rio Paraná, né, no lado brasileiro. Tá? À medida que vai avançando aí, aproximando da usina, né, aumenta a largura do rio, né? E aqui está, né? Vou mostrar aqui visto por foto de satélite, né? Aqui está. Aí ele mostra, né, uma grande barragem, deve ter em torno aí de 2 quilômetros e pouco, entre 2 e 3 quilômetros. Aqui, por exemplo, um pouquinho, do lado aqui, por exemplo, né, no lado esquerdo, no lado paraguaio, tem o vertedouro, tá? E aqui no 50% da casa de máquinas está no lado paraguai e 50% está no lado brasileiro, isto é, 10 conjuntos turbinas geradores de um lado e o conjunto 10 turbinas geradores do outro. Tá? E aqui tem uma infraestrutura de apoio, de suporte à manutenção dos seus serviços, né? E, enfim. Aqui, por exemplo, tem o Parque da Piracema, porque tem uma estrutura para que os peixes subam da jusante para montante, né? Senão, algumas espécies de peixes seriam seriamente prejudicadas. Bom, já foram prejudicadas com a construção da usina, tá? E se eu consigo aqui mostrar para vocês, e aí foi feita uma estrutura como se fosse uma escadinha, né? Uma escadinha alagada. Espera aí um pouquinho. Que mais?
E também foram construídos assim alguns museus, alguns parques, parque para preservação de animais, né, resgate de animais, enfim, né? Parques tecnológicos, por exemplo, tem um aqui que dá suporte aí à cadeia do biogás, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui do lado direito, aqui onde eu estou apontando, né, uma escada para os peixes. Não sei se vai aparecer aqui no mapa. Tá? Aqui tem uma estrutura aqui artificial, né? Aí tem uma linha que faz aqui, né? Aqui pelo jeito é onde o final aqui da montante, né? Aqui escada, aí tem um lago e aí continua, né? Faz aí um curso mais irregular até chegar a jusante. Tá mais aqui, né? Então tá aqui o rio, jusante, ele sobe por aqui e vem para cá. Do outro lado aqui já é o outro lado do lago, tá? E aqui o final daqui da barragem, né? Deve ter, como falei, em torno de uns 2,5 km aproximadamente. Tá? Então tá aqui. Aí também tem uma estrutura de turismo tanto no lado do Paraguai também, subestação, né, em cada lado, né, da usina, e é isso. Tá? E assim fala, né, do enorme impacto ambiental, isso realmente aconteceu, mas como falei, né, gera-se muito mais energia, né, pode até fazer o cálculo de energia gerada sobre a área alagada, e vocês podem observar que essa medida aí é bem maior que a grande maioria das hidrelétricas brasileiras. Tá bom, eu vou mostrar uma outra usina, esse exemplo, digamos, de enorme impacto ambiental, né, que é a usina de Balbina, instalada no estado do Amazonas, numa época que não havia tanto apelo ambiental, tanta preocupação acerca disso. Ela alagou uma extensa área da floresta amazônica, tá? Alagou aí inundou várias árvores, então as árvores morreram, perderam as folhas e formou como se fosse um verdadeiro paliteiro, um monte de troncos para cima, né? E além de ela ter alagado uma grande área, formou-se várias ilhas, milhares de ilhas, e nessas ilhas os animais se refugiaram, porque quando foi alagar com o alagamento, né, houve uma correria por parte dos animais, né, e aí encontraram essas ilhas recém-formadas. Né? Em Porto Primavera não foi diferente. E o que aconteceu? Os vegetais, né, as árvores morreram, né? E com o tempo material orgânico foi decompondo, a ponto de acidificar e contaminar a água da represa, do lago artificial. Junto com a contaminação da água, teve ali a poluição do ar também, né? Devido à decomposição, gerou muito gás metano. Talvez até tenha uma certa quantidade de gás metano no fundo do solo ainda hoje, provavelmente. Né? Bom, até agora há pouco, antes de começar o vídeo, estava tudo muito bem, né? Aí que mais? E o pior dessa represa de Balbina, que ela formou um lago artificial muito grande por uma geração elétrica muito, muito pequena, né? Então, até hoje fala, né, se valeu a pena, né, ter formado essa usina, né, que foi feito assim, em uma situação que hoje seria inadmissível, né, formar um grande lago para gerar tão pouca energia, tá? Bom, os poucos aqui está bem devagar, mas está carregando. E a usina de Balbina, ela gera energia apenas talvez um terço, um quarto das necessidades da cidade de Manaus, que tem 2 milhões de habitantes. Então, além de formar um lago gigante aí, 2, 3 vezes a área da cidade de São Paulo, não gera energia nem para um terço da cidade de Manaus. Tá? Então, aqui foi formado o Grande Lago, com um monte de ilhas, tá? Aí alagou, ocupou áreas indígenas. Aí só depois aí que teve aí umas certas ações de cunho ambiental, social, né, para realojar indígenas, por exemplo, tá? Porque ela foi construída numa região de planície, por isso que a área alagada foi tão grande. Porque o ideal é construir assim onde tem cânions, onde tem grandes elevações, né, para que a área alagada seja menor. O que vocês estão vendo aqui, né? É uma pequena represa com uma área alagada tão grande, tá? E como falei no começo, muita água, a água foi severamente contaminada, poluiu o rio, né, causando problemas aí à saúde às pessoas, ao ambiente, peixes morrendo e assim por diante, apenas por causa da água contaminada. Tá? Então aqui, Rio Atumã, que é um dos afluentes do Rio Amazonas, e onde está instalada essa usina. Tá? Esse está aqui.
tá? Enfim, só depois aí da inauguração, né, que teve algumas ações ambientais. Então, olha só o tamanho da usina frente ao tamanho do lago formado, tá? E o pior de tudo, né, que como gera pouca energia, né, então arrecada-se pouco, então gera-se poucos royalties. Tá? Ao contrário da usina de Itaipu, né, que gera um volume violento de royalties, visto que gera muita energia, né, e também, por consequência, vende muita energia. Então tá aqui, ó, represa de Balpino. Aí depois, né, foi criada aí uma reserva biológica, enfim, né, mas olha o tamanho do lago, tá? E ocupando uma área enorme, por sinal, tá? Aqui, por exemplo, né, tem uma estrada, imagino eu que teve que reconstruir uma ponte, enfim, que alagou, deve ter alagado um pequeno trecho dessa estrada, e assim por diante. Aí Manaus está logo aqui abaixo. Bom, o que mais? Outros exemplos, né? Tem uma usina que eu queria mostrar para vocês, que é é o antagonista dessa forma, é o antagonista da usina de Balbina, que é a usina de Paulo Afonso. Tá? A usina de Paulo Afonso fica lá no Nordeste. Ela A usina de Paulo Afonso, ela fica lá no Nordeste, na divisa, se não me engano, entre Alagoas e Bahia, não tenho certeza, mas uma coisa muito interessante é que essa usina, ela ocupou, a área alagada ocupada foi muito pequena à frente à geração de energia, que é bastante grande, né? Então, aquele índice ambiental que eu falei, né? Energia gerada sobre a área alagada é um dos maiores que tem, maior, muito maior até, inclusive, que a usina de Itaipu. Se não me falha a memória, em torno de 4 gigawatts de potência, 4 gigawatts de potência instalada. Então foi formado um lago artificial, né? Eu ia falar grande, né? Claro que é muito relativo, né? Mas uma área relativamente não muito grande, tá? Para uma usina dessa potência, em torno de 4 quilowatts de potência instalada. Só que aqui não é apenas uma usina, tá? Aqui está, por exemplo, Paulo Afonso 4, tá? Aqui, por exemplo, não tem aquele vertedouro que a gente conhece, quer dizer, tem o vertedouro, mas é um tubo subterrâneo, que chama aqui de sangradouro. Tá? Algumas usinas, alguns lugares do mundo têm um vertedouro escondido, digamos, né? Então é uma usina de grande porte devido à altura que tem, né? Porque aproveitou-se uma região com uma grande garganta, né? O cânion, né? Com paredões altos ao redor, né? E próximo a ele tem outro complexo aqui, Paulo Afonso 1, 2 e 3, né? Mesmo objetivo, e tal, né? Aí foi formada uma área também, tá? Maior nesse caso, tá bom? E que mais? Aí tem outra. Aí parece que tinha uma usina já desativada, uma hidrelétrica aqui, tem uma outra aqui também, acho que é Mochotó que chama, tá? Tá aqui, ó. Mas essa aí precisou alagar uma área maior, né? Não tá vendo, vocês podem ver aqui, na sua comparação, né? A área alagada de Mochotó foi essa aqui, ó. E geralmente, né, Ah, não, peraí. Acho que Mochotó que é essa aqui, né? Luiz Gonzaga, mas assim, tem nomes, às vezes tem dois nomes, não é? Itaparica, lembrei. Mochotó é essa aqui de baixo mesmo, essa aqui chama Itaparica. Também tem outro nome, né? Luiz Gonzaga. Então, por exemplo, né, Itaparica formou-se uma área bem grande, né, que vocês estão vendo aqui, com o seu tamanho, né, e mais um pouco. O projeto Mochotó, essa aqui que é bem menor, e Paulo Afonso só esse laguinho aqui, entre aspas, né, em comparação aos outros, né. E tem uma outra aqui que eu acho que está mais para baixo, que é de Xingó, que ela formou uma pequena área, né, uma pequena área alagada, visto que foi formada uma região de cânions com mais de 100 metros de altura, e que antigamente era correntezas, né? Aí as pedras, né, aquelas correntezas foram alagadas e foi formado um lago artificial, né, um nível bem maior, obviamente, mas as águas bem mais calmas. E aí começou a exploração turística. Aí, então, a usina de Xingó está aqui. Tá? É uma área não tão grande. Essa é uma usina mais recente, lá da década de 90, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Em compensação, apesar disso tudo, né, apesar do aqui o Canyon, desculpa, fiz besteira aqui, mas apareceu lá um canal aí com um paredão bem grande, né?
Que mais? Aí tem, em compensação, a usina de Sobradinho, uma das maiores lagos artificiais do mundo, está aqui, né? E que boa parte dessas águas também são utilizadas para irrigação, né? Tem vários projetos de irrigação de plantação de frutas, inclusive voltados para exportação. Tá? Então, infelizmente, tem ano que apenas tem em torno de 5%, 6% da capacidade máxima em volume, né? Em 2020, infelizmente, está em torno de 70%. Então, está aqui a represa de Sobradinho, né? E aqui tem um canal, né? Algumas hidrelétricas têm, né? A chamada eclusa. O que seria essa eclusa, né? É uma estação, é um elevador de barcos, né? Então, tem aqui foi construído um canal, tá? E é isso. Eu imagino que esse canalzinho aqui seja para Piracema, não tenho certeza, tá? Aqui o vertedouro, etc, né? Ao tamanho do lago, né? Então, todas essas usinas, a grande maioria das usinas, né, são aquelas usinas convencionais, né? Forma-se um lago, cria-se uma barragem, coloca turbinas e geradores e assim vai, né? Então, então é isso. Agora eu vou mostrar, né, dois. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu queria mostrar mais dois projetos, né, de geração elétrica, mas assim associadas aí a outros usos da água, né? Daqui a pouco eu mostro aqui, isso aqui das pedras e durante o vertedouro. Espera um pouquinho, espera carregar. Vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar essa aqui primeiro. Tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Piraí, que ela fica às margens do rio Paraíba, Paraíba do Sul. Ela fica, talvez seja um ponto mais próximo à cidade do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? É uma cidade onde construídas algumas benfeitorias, umas instalações, para bombeamento de água para um rio chamado Piraí, que depois é bombeado para o Rio Guandu, que essa já é na Baixada Fluminense. Então, assim, por exemplo, o rio Piraí, na verdade, é um riozinho pequenininho. Vocês estão vendo aqui, né, bem fininho, então é um afluente do rio Paraíba. Está aqui. E geralmente, né, a maior vazão, a maior largura do rio, obviamente, está perto da foz. Só que não é isso que acontece. Por quê? Aqui vocês estão vendo, é bem estreitinho, né, entre uma ferrovia e uma rodovia. Ok. Só que mais para frente, ela, meio que do nada, né, ela alarga. Tá? Por quê? Eu até diminuo um pouco aqui para não ficar muito demorado. Aqui. Aí do nada ela alarga. Vocês estão vendo aqui. O rio fica mais largo. Por quê? Porque, na verdade, em um certo ponto, ela recebe a água metade da vazão do rio Paraíba. Então, aqui tem algumas tubulações e tal. Aqui, ó, estação captadora e bombeadora daqui da Barra do Piraí, que vai conduzir a água para esse braço do rio. Aqui, ó. Então, tá aqui. Até vou colocar aqui foto de satélite, porque, na verdade, tem as tubulações subterrâneas até chegar a um canal. Né? Nem verdade, nem um rio, é um canal, outro canal, né? Que aí vai desaguar no braço do rio, né? Até ficar bem largo. E o que, que acontece? Ao invés da água voltar, né? Aqui tem uma barreira aqui, né? Em vez da água, porque naturalmente, né? Ao alcançar o rio, né? A água voltaria iria de volta para o Rio Paraíba, né? Porque é natural que a água vai da nascente para a foz. Então tem uma barreira aqui que impede isso e a água vai ser bombeada para fazer o caminho inverso do que a natureza proporciona, né? Então vai fazer o caminho, né? Como se fosse da foz para a nascente, tá? Então essa instalação permitiu o quê? A inversão do sentido da água. Mas por quê? Porque no meio do caminho tem uma estação de captação e aí, cadê? Vou até aumentar um pouco aqui para não ficar muito demorado. Só falta ter me perdido aqui. Vamos lá. Aqui. Cadê a Via Dutra? Tá aqui. Tá bom. Estamos chegando. Ela continua, tá? O Rio Piraí. Ah, não confundi, né? Aquela primeira cidade lá, acho que não é Piraí, é Barra do Piraí. Né?
muita semelhança. Essa aqui que é realmente a cidade de Piraí. A outra lá, a primeira, lá é Barra do Piraí. Bom, independente do nome, né? Dentro da cidade de Piraí tem aqui, né? Passa o rio, até chegar, o que que acontece? No meio do caminho tem uma hidrelétrica, porque a cidade de Piraí fica bem na serra, né? No alto da serra. Até chegar aqui embaixo, onde vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, aqui Fontes. Fontes é o alto da serra. Aí chega aqui, hidrelétrica Fontes Nova, já é a Baixada Fluminense. Então, algo assim, imagino, né, deve ser uns 500 metros de altitude aqui quase praticamente o nível do mar. O que que acontece? Elevou-se a água, vamos supor, de 350 até 500 metros, eu não sei exatamente, mas vamos supor que seja 500, para depois de 500 metros, queda livre até o nível do mar. Aqui tem um monte de, com certeza, tem tubulações que nem aparece aqui, né, subterrâneas, não, parcialmente subterrâneas, né? Então, tá aqui, né? Aqui tem umas tubulações e aí a água vai alimentar as turbinas desta usina. Aí chega aqui, Rio Guandu já é na Baixada Fluminense, no nível do mar, e aí vai abastecer a cidade, a Baixada Fluminense. Tá? Então aqui, ó, Ribeirão das Lajes. Desculpa, tem outra usina aqui ainda, Pereira Passos. Tá? Mesmo motivo. Até chegar mais para frente, vai ser usado aí para abastecimento. Deixa eu ver se, não sei se vai aparecer mais alguma novidade aqui. Tem uma outra aqui também. Então, na verdade, por enquanto, tem 3 usinas, tá? Esse aqui vai aparecer mais, né? Corredeira e tal, enfim, tá? Então, é isso como as coisas funcionam, né? No caso aqui, 3 hidrelétricas alimentadas por uma água que estava no Planalto. Entre a cidade de Cubatão e, se não me engano, São Bernardo, tem essa aqui, Henry Borden. A história é a mesma. Aqui, por exemplo, na cidade de Cubatão, tem uma central hidrelétrica, né, que recebe água de uma altura em torno de 750 metros e que ela quer dar livre, né, por tubulações até praticamente o nível do mar. Então, Henry Borden está aqui embaixo, né, e aí uma parte dessa água aí alimenta aí, vai para o abastecimento urbano na Baixada Santista e as indústrias da região de Cubatão, né? Então, a usina está aqui e aí a desembocadora está nesses braços aqui, Rio das Pedras e o Cubatão, né? Mas antes disso, aqui a tubulação, né? Energia elétrica, tem uma linha de transmissão que leva energia elétrica para a Grande São Paulo. Aqui é um planalto, uns 700, 750 metros, como eu falei para vocês. Só que aparentemente aqui tem umas tubulações subterrâneas que vai até esse lago aqui. É melhor agora mostrar esse lago aqui. Então, esse lago, chamado Rio das Pedras, ela recebe a água de um outro lago, que é a Billings, que está aqui, que é esse maior aqui. Então, na verdade, para ter a geração elétrica, teve aqui passou primeiro por essa estação elevatória. Na verdade, não é nem hidrelétrica, tá? Uma central elevatória. Então, elevou-se, imagino que seja, né? Elevatória, até chegar aqui, nesse reservatório, para depois ir para a hidrelétrica propriamente dita. Só que aí tem outras coisas, né? Por exemplo, aqui tem a represa Bimix, que pega aí uma grande área aí vários municípios da Grande São Paulo. Aí vamos chegar até as instalações, né, da represa, né, que eu falei, né, que é uma estação elevatória, né, mas talvez seja as duas coisas, né? Deve ter construído para esses dois objetivos, não sei, porque aqui está que eu falei até então, né, de estação elevatória, bombear água, né? Só que nos dias de hoje está proibido, né, visto que a água que o Rio Jurubatuba é um afluente do Rio Pinheiros, que o Rio Pinheiros é afluente do Rio Tietê, estão poluídas, né? Talvez tenha uma instalação hidrelétrica, né, de geração, né, associado aí ao bombeamento, não sei, tá? Mas está aí. E antes disso, antes de bombear, né, ela vai avançando aqui, mais para frente, isso aí para quem conhece, lá na altura da Avenida dos Bandeirantes, que é mais para cima, lá, mas na altura do bairro acho que antes do Morumbi, tem uma estação elevatória chamada Traição, tá? Que está aqui. Deve subir aí uns
5, 10, sei lá, 20 metros de altura, estação elevatória. Só para mostrar que no Brasil também tem estações elevatórias, né? Em vez de ter estação hidrelétrica que a água cai, né? Tem também instalações que a água sobe. Então aqui, por exemplo, né? Aqui que eu estou apontando a jusante, né? A água da jusante sobe para a montante. Essa é a primeira estação elevatória. Aí depois, né? A primeira chama Traição, a segunda chama Jurubatuba, né? Que é da represa Binix, que está aqui. Que está aqui. Aí depois o Rio das Pedras, então são 3 elevatórios para depois uma hidrelétrica. Tá? Então, é isso, tá? Sobre a parte hidrelétrica, tá? Acho que é um assunto bem longo, tá? Mas acho que para fins aí para essa disciplina, basicamente é isso, tá? Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre centrais nucleares.